Relativamente a este assunto, de facto, a ALIF e as forças vivas em Portugal há muito tempo que já vêm pedindo a baixa do IVA dos alimentos. Eu quero recuperar aqui, por exemplo, uma notícia de março de 2020. Governo deve baixar o IVA de todos os alimentos para 6% e 13%. Defende a Associação da Indústria Alimentar pelo Frio. Março de 2020. A indústria alimentar pretende o fim de 3 taxas de IVA para os mesmos alimentos. Setembro de 2022, indústria dos congelados pede redução do IVA para 6%. Outubro de 2022, industriais do setor alimentar reclamam descida de taxa do IVA dos produtos do cabaz alimentar básico. N e N vezes, N e N comunicados. O senhor disse no princípio que não percebia porque é que o Governo não aceitava estes pedidos. É muito fácil, eu vou-lhe responder. Porque só o ano passado, até de novembro do ano passado, o Estado já tinha arrecadado mais de 6 mil milhões de euros em taxas de IVA, em sobretaxa, como foi admitido aqui neste próprio Parlamento pelo Sr. Ministro das Finanças, e esteve em toda a comunicação social. Portanto, o Governo é o primeiro a ganhar com a inflação. E assim vai continuar. Portanto, não é preciso vir aqui o Partido Socialista dizer que quer taxar os alimentos menos saudáveis, senhora deputada, mas como é que tem a veleidade de vir aqui dizer uma coisa dessas? Quando, por exemplo, outros produtos lácteos em Portugal têm o IVA de 23%, no Reino Unido tem 5%, em França 5%, na Alemanha 7%, na Bélgica 6%, e em Portugal os portugueses têm que pagar 23%, uma taxa de IVA de luxo para outros produtos lácteos, e é a mesma coisa nas bolachas, a mesma coisa no pão pré-cozido congelado, a mesma coisa nas frutas e legumes em conserva, produtos elaborados de pescado, açúcar, gorduras e óleos. Acha que o açúcar e as gorduras e óleos são produtos de luxo, senhora deputada, que devem ser taxados a 23%? Tenha dó, senhora deputada, por amor de Deus. Margarinas, aperitivos e snacks, portanto, isto é absolutamente inadmissível. E é por ser exatamente inadmissível é que o Chega já apresentou em devido lugar e em devido tempo propostas de alteração. Eu vou pedir à senhora assessora da Comissão que distribuiu o documento que nós preparámos, onde estão muito bem listadas todas as propostas que nós já fizemos. Olha, para vosso conhecimento, fizemos 6 propostas em sede de Orçamento de Estado de 2023, nem sequer vou a outros Orçamentos de Estado mais para trás. Ficamos só pelo Orçamento de Estado de 2023. Primeira medida, isenção de IVA para os bens alimentares essenciais. Foi o aditamento 160... o aditamento, portanto... A norma 167, o aditamento, foi a alteração 76C. E aqui o Partido Social Democrata, sabe como é que votou? Votou contra, ao lado do Partido Socialista. Portanto, votaram contra esta medida. O que nós queríamos era isentar do IVA cereais, carnes de espécie bovina, suína, aves, peixe fresco ou refrigerado, leite, ovos, azeite, frutas frescas, legumes e hortícolas. E sabe como é que votou o Partido Socialista? Contra. E o Partido Social Democrata também votou contra, ao lado do Partido Socialista. A medida 773, alteração 773C, previa que as refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou entregas ao domicílio, também baixasse. PS, Bloco de Esquerda, PAN e IL votaram contra. O PSD absteve-se. Medida para baixar as carnes de caça. A carne de caça é uma carne natural, com baixo teor de gordura. É uma carne super saudável. A senhora deputada Berta Nunes, aconselho a comer carne de caça. Como é que votou o Partido Socialista? Votou contra. Como é que votou o PSD? Absteve-se. Medida 835 para baixar... medida 835 para baixar a alteração de taxa de IVA para 21%, medida 49. PS votou contra, PSD absteve-se. Medida 75, alteração da taxa de IVA para 11%. Como é que votou o PS? Votou contra, PSD absteve-se. Medida 115, aditamento à alteração da taxa do IVA para 4% mínimo, medida 115. PS votou contra, PSD absteve-se. Portanto, isto foi só em sede de Orçamento de Estado. Mais recentemente, fora do Orçamento de Estado, nós apresentámos o projeto de lei 436/15, cujo título versava isenta de IVA os bens alimentares essenciais. É um projeto de lei que tem várias páginas e motivos de exposição e onde, basicamente, nós queríamos também retirar o IVA, tal como foi feito em Espanha, como o senhor referiu muito bem,
e isentar o IVA da alimentação. O PS votou contra, o PSD absteve-se. E a Sra. Deputada vem dizer que, mas isso não funciona, vamos criar um observatório. Eu fiquei pasmado este fim de semana quando eu vi a Sra. Ministra da Agricultura, vir dizer que ia criar um observatório. Então, mas afinal a autoridade tributária serve exatamente mesmo para quê? A autoridade da concorrência serve para quê? A ASAI serve para quê? Nós temos organismos do Estado que, se trabalhassem bem, estavam em cima do acontecimento, estavam em cima das taxas, da concertação de preços, das margens de lucro e da devida baixa. Se retirarmos a taxa do IVA, obviamente que os preços teriam que baixar. É para isso que o Estado tem a ASAI, é para isso que o Estado tem a autoridade da concorrência, é para isso que o Estado tem a autoridade tributária. Ou querem passar um atestado de incompetência a todas essas autoridades do Estado? É isso que se quer fazer. São 3 autoridades: a autoridade da concorrência, a autoridade da ASAI e a autoridade tributária. São todos incompetentes. Vem a Sra. Ministra da Alimentação, da Agricultura e da Alimentação, dizer que vamos criar um observatório. Eu fiquei pasmo. Não, desculpe, Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo, portanto, que, de facto, é com muita dificuldade que eu deixo aqui alguma questão a quem nos traz hoje esta questão, porque, de facto, isto está aos olhos de todos. Só uma tibieza política do PSD e o tapar o sol com a peneira do PS é que pode tentar obviar o problema e tentar ultrapassar as coisas. E, portanto, a única pergunta que eu posso deixar é como é que encaram a situação atual, ao fim de tantos anos a pedir a baixa e a isenção da taxa do IVA para os produtos alimentares, ao fim de tantos anos a sermos desgovernados por este bloco central de interesses que só quer amealhar, arrecadar dinheiro nos cofres do Estado, nos cofres do Tesouro e fazer passar mal a população portuguesa que paga sem pagar. Como é que é possível nós chegarmos a esta situação atual e ter que vir uma associação sem fins lucrativos pedir uma audição a esta Comissão para vir chover no molhado e pedir mais uma vez aquilo que já anda a pedir há anos? É inadmissível, é revoltante e o Chega não pode compactuar com esta situação. Desculpe, mas não pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, uma interpelação mesmo. Eu gostava de que o Sr. Presidente informasse também os convidados que os votos que eu distribuí nesta tabela são os votos que foram feitos em sede de Comissão de Orçamento e Finanças na discussão do Orçamento de Estado. Portanto, não é nenhuma meia-verdade, é a votação que foi feita, é aquilo que está aqui, ipsis factus, é o que aconteceu na Comissão de Orçamento e Finanças na discussão do Orçamento de Estado de 2023. E depois gostava de que informasse também os senhores convidados que, relativamente ao nosso projeto de lei que isentava o IVA dos bens alimentares essenciais, o Partido Social Democrata não só absteve-se, como não arrastou nenhuma iniciativa e triangulizou-se no debate, fazendo um debate de forma lateral. Portanto, para o projeto de lei não existia nenhuma iniciativa legislativa arrastada para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, mais uma vez acompanhamos a sua segunda intervenção, a vossa segunda intervenção, e de facto também sublinhamos que em Portugal são de facto as famílias mais pobres que se encontram sem margem para conseguir acolher esta inflação. Esta inflação tem-se refletido, como disse muito bem, numa subida galopante dos preços, não só da energia, mas também no preço dos bens essenciais, do cabaz de compras, principalmente naqueles onde o IVA é maior. É uma matéria que afeta todos os portugueses de forma transversal, mas também de uma forma muito acutilante aqueles que têm os rendimentos mais baixos. E devemos ver que em Portugal a Fundação José Manuel dos Santos disse que antes das prestações sociais 4,4 milhões de portugueses viviam abaixo do limiar de pobreza. E se verificarmos nestas famílias, os produtos alimentares têm um peso de cerca de quase 20% de despesa familiar. Portanto, 19,7% das despesas familiares dos mais pobres são com a alimentação. E 11% nas famílias mais desfavorecidas, nomeadamente nos alimentos que versam aqui na vossa tabela também, por exemplo, o pão pré-cozido e congelado, o pão e cereais representam cerca de 17% da despesa em alimentação de uma grande parte da população, assumindo 5% do seu custo global. E também a carne, que também tem aqui os produtos de carne transformada, ocupam um valor de 25% no orçamento dos mais pobres e que se reflete de 19% do orçamento para os mais favorecidos. E, portanto, a baixa do IVA, no entender do Chega, e foi por isso que já apresentámos, como disse há pouco, várias iniciativas legislativas, tanto em sede do Orçamento de Estado
como nesta sessão legislativa, para de facto baixar o IVA. E não podemos aceitar que seja utilizada uma falácia, um falso argumento, dizer que a baixa do IVA não vai chegar ao bolso dos portugueses, porque o mercado tem que funcionar, as instituições que regulam o mercado têm que funcionar e, portanto, o Estado tem mais é que abrir mão do confisco que está a fazer aos portugueses através da alimentação, porque nós estamos em Portugal a taxar alimentos básicos como se fossem produtos de luxo, e isso, a nosso ver, é inadmissível e, portanto, é isso que tem que acabar e gostava de, mais uma vez, ouvir a vossa opinião perentórica de como é que nós chegamos a este ponto e como é que podemos fazer ver ao Governo que, de facto, tem que baixar o IVA. Quer dizer, há uma situação que tem que ser ultrapassada, estamos a comparar muito mal com os outros países da Europa e temos que arranjar um mecanismo para fazer ver ao partido que suporta ao Governo e ao Governo que, de facto, o IVA nos produtos alimentares tem que baixar. Muito obrigado. Muito obrigado.